noite, Mira. É um gosto enorme estar convosco mais uma semana. Sejam bem-vindos ao programa Conversas. Este programa é da responsabilidade do Abrigo de Carinho, em parceria com a Rádio Mira. Se só hoje estão a assistir ao nosso programa, saibam que este é um programa que visa consciencializar e alertar, informar a população para a causa animal, no seu todo. Temos sempre um tema novo em cada programa e um convidado ou convidados relacionados com esse tema. Hoje, já pela segunda vez, temos connosco a Marta Dutra, do PAN Aveiro. Nós já vamos falar com a Marta no sentido de continuar o programa em que ela aqui esteve pela primeira vez, em que falámos de leis relacionadas com os animais. Vamos dar continuidade a toda a nossa conversa do último programa, porque ficou muito por dizer e, entretanto, também há desenvolvimentos e novidades que nós queremos trazer hoje. Antes de mais, vou começar, como é habitual, por vos pedir para entrarem no Facebook da Rádio Mira, partilharem o link no vosso perfil para que os vossos amigos do Facebook também possam assistir e ficar a conhecer tudo o que se vai passar aqui hoje. Participem, ok, também é muito importante. Este direto do Facebook permite que nos comentários entrem em contacto connosco, que possam participar, seja para nos saudar, para colocar alguma questão, alguma dúvida, enfim, alguns esclarecimentos, estejam à vontade. Nós teremos todo o gosto em ler as vossas mensagens. Ainda antes de entrarmos no tema do programa, gostaria também de informar que no próximo fim de semana haverá uma campanha de angariação de ração e o nosso abrigo vai estar representado no hipermercado Continente Cantanhede. É uma campanha do Banco Solidário Animal, nos dias 12 e 13 de maio, portanto, sábado e domingo. Haverá 3 horários em que teremos voluntários a fazer a dita recolha e necessitamos de pessoas disponíveis que não se importem de tirar um bocadinho do seu tempo livre e estar lá a fazer essa recolha de ração. Há 3 horários, como disse, de manhã, de tarde e à noite, nos 2 dias, sábado e domingo. Se por acaso gostariam de participar e estar lá em nosso nome, em nome dos nossos patudos, é só entrarem na página dos Amigos dos Animais Conselho de Mira, que é a página do nosso abrigo, e manifestar essa intenção através de uma mensagem privada e esclarecer alguma dúvida que possam ter em relação ao assunto, para saberem como tudo se processa, ok? Não esqueçam, é Amigos dos Animais Conselho de Mira, é a nossa página no Facebook. Antes de mais, vou abrir aqui o link do direto para poder ter acesso às vossas participações. Só um instante. Aqui está. Então agradeço desde já a toda a gente que está a assistir mais uma vez, que partilhem o nosso link, ok? Com toda a gente. Marta, muito boa noite mais uma vez. Obrigada por mais um programa aqui connosco. É muito importante, uma vez que a Marta, para quem não assistiu ao primeiro programa, e poderá sempre assistir porque ele está publicado aqui no Facebook da Rádio Mira, também no YouTube, é só escrever Conversas Conversas com Diana Bastos e surgirá de imediato o canal da Rádio Mira no YouTube com todos os programas até o dia de hoje. Poderão assistir ao primeiro, que é muito interessante, e foi onde apresentámos a Marta, que é terapeuta de medicina tradicional chinesa, de profissão, e militante do PAN. Portanto, está por dentro de muitas causas animais importantes no dia de hoje e vamos dar então continuidade ao que se passou no primeiro programa. Marta, mais uma vez muito obrigada e bem-vinda. Muito obrigada também à Diana Bastos e à Rádio Mira pelo convite e muito obrigada a todos que estão lá em casa a ouvir-nos e sim, apelo a que participem, que tornem esta conversa mais interessante, não só a ouvir-nos, mas também a colocar questões daquilo que presenciam no dia-a-dia, dúvidas que possam ter e que possam querer colocar-nos. Obrigada. E assim, nós vamos, Marta, antes de mais, como já tenho mensagens, para não deixar ninguém para trás, vou já ler as mensagens que tenho. Fernando Miguel Craveiro, olá, viva os nossos bichinhos de 4 patas. Fernando Miguel, um grande beijinho, obrigada por estares a assistir ao programa. Um beijinho, eu sei que também gostas muito de animais, muito obrigada por estares desse lado. Se puderes partilha o link, nós agradecemos. Um grande beijinho também à Catarina Martins, que diz boa noite. Um beijinho, Catarina, boa noite, continua por aí na nossa companhia. Então, Marta, nós ficámos no último programa numa questão muito pertinente e falo em nome da população em geral, porque enquanto voluntária aqui do abrigo, eu e as voluntárias e a população que costuma ter contacto connosco, nós temos algumas dúvidas no que toca à questão de um animal que se encontra abandonado e que nós
Portanto, nós encontramos, deparámos-nos com essa situação. É um animal que está na rua, pressupõe-se que é abandonado, mas não se sabe, não é? Enquanto não se verificar essa situação, mas encontramos um animal na rua. Há pessoas que recorrem a nós para saber o que fazer, se o podemos acolher, mas há meios legais para o fazer. Pode-nos explicar, por favor, o que é que se deve fazer quando alguém encontra um animal na rua, a quem deve ligar, de quem é a responsabilidade de o acolher, de se informar se o animal tem tutor, etc. Bem, eu vou tentar, porque a resposta nem sempre é fácil, como no caso da Aveiro, como eu já vou explicar a seguir. A lei estabelece taxativamente que é a responsabilidade das câmaras municipais a recolha, o cuidado para com os seus animais errantes. Neste momento já exige a esterilização dos mesmos, a divulgação e que depois sejam encaminhados para a adoção. Portanto, legalmente é isto que deve acontecer. As câmaras municipais devem assumir esta responsabilidade que é exigida por lei. Se formos pensar no caso de Aveiro, não existe canil municipal, não existe neste momento um veterinário municipal a desempenhar as suas funções, porque está de baixa médica há bastante tempo. Portanto, os próprios municípios não sabem a quem é que podem recorrer. Nós também gostaríamos, e eu enquanto município, que o Presidente da Câmara, já lhe foi colocada essa questão, não foi respondida, que respondesse neste momento o que é que qualquer pessoa que encontre um cão abandonado pode fazer, que não fica à sua mercê, portanto que a Câmara assuma uma responsabilidade que é sua. Vou dar-lhe um exemplo. No dia 8 de março deste ano, foram atropelados 4 cães na zona industrial de Eixo. Houve uma testemunha, fez mais de 10 telefonemas a várias entidades, que foram encaminhando umas às outras, inclusivamente, obviamente, um dos telefonemas foi à Câmara Municipal de Aveiro, que respondeu que não tem canil nem faz recolha e por esse motivo também não se deslocou ao local como deveria ter feito. Acabaram por chegar ao local a GNR e a Junta de Freguesia de Eixo. A GNR foi sobretudo pelo acidente que envolvia um automóvel. A Junta de Freguesia levou animais para enterrar, ou seja, pelos relatórios depois das duas entidades, nós não chegámos a perceber claramente o que é que aconteceu. Quantos animais morreram no local, se algum ficou em sofrimento sem existência, ficaram algumas dúvidas. E depois deveria ter sido a Câmara a ir recolher os animais vivos que precisavam de acompanhamento médico veterinário, mas também os animais já cadáveres. Porque hoje em dia a lei exige, e a lei não é de hoje, nem deste ano, nem do ano passado, que os animais cadáveres sejam incinerados. Portanto, já nem permite que nós, na nossa casa, se nos falecer um animal de companhia, o possamos enterrar no quintal. Portanto, isso não é legalmente assim que funciona. E uma Câmara Municipal deve dar o exemplo. Ora, estes animais acabaram por ser enterrados pela Junta de Freguesia, porque a Câmara não cumpriu a sua função. Portanto, em Aveiro é assim que nós estamos, ou seja, estamos muito mal, e isto competia à Câmara Municipal. O Presidente da Câmara Municipal de Aveiro vem dizer que só em 2019 é que estará concluído um canil municipal. Dizemos nós a correr bem, nós já sabemos como é que estas obras costumam ser. Até lá não responde o que é que a Câmara irá fazer, porque neste momento já deveriam estar a decorrer as esterilizações, obrigatórias por lei, e a partir agora de outubro é proibido abater. Portanto, nós falámos nisso no último programa, estamos com bastantes matilhas na rua, já a gerar alguns problemas. Temos colónias de gatos também bastantes, que neste momento deveriam estar a ser todos esterilizados. Inclusivamente há um despacho que foi lançado agora há pouco tempo, ao qual as câmaras municipais podem recorrer para as esterilizações. Portanto, recebem financiamento para o fazer. Isso é possível para câmaras municipais com canis, portanto, dos animais que estejam no canil municipal.
Mas é possível também apresentar essa candidatura a financiamento para animais que estejam na rua, para animais que estejam nas associações e para animais de municípios que sejam carenciados e que não o possam fazer eles próprios. Portanto, temos em cima da mesa várias soluções. Temos tido da parte do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro falta de vontade em arranjar qualquer solução, porque neste momento nada, absolutamente nada, está a ser cumprido. Ou seja, a Marta falou já da situação dos animais acidentados, que era o segundo ponto que eu queria falar. Portanto, a situação é a mesma, não é? Quer seja um animal que se encontra bem ou um animal acidentado, das duas formas a responsabilidade seria sempre do município. Quando não existe um canil municipal, porque Aveiro não é de todo o único caso, em Mira também não há, e há muitos municípios onde não há. Se eu encontrar um animal na rua, for no meu município e eu sei da existência do canil, é para um município que eu devo ligar, correto? Exatamente. Se for, por exemplo, durante a noite, em que não está ninguém a trabalhar, tem de haver um contacto 24 horas disponível. Não é obrigatório que exista, mas deveria haver, e já há câmaras a implementar um serviço SOS. Acrescentar que neste momento em Aveiro como é que está a funcionar, ou seja, nem sempre está a funcionar de todo, senão não haveriam tantos animais na rua. Mas se encontrarmos um animal abandonado que esteja em risco, quando digo em risco, por exemplo, de atropelamento, que esteja doente, que esteja magoado, que, por exemplo, por vezes existem animais em risco porque a própria população está a envenenar, acontece muitas vezes, e efetivamente o cão não pode continuar na rua. O que é que se pode fazer, uma vez que as entidades responsáveis não estão a tomar conta dessa situação? Nós individualmente podemos contatar as associações, os grupos de ajuda, fazendo-se saber que em Aveiro, estamos a falar sobretudo de Aveiro neste momento, as associações já estão lotadas, portanto não tem o mesmo espaço. O que temos que fazer? Temos que pedir ajuda a familiares, a pessoas amigas, temos que arranjar sempre espacinho para mais um. Levar a clínica veterinária se o animal estiver magoado. Às vezes as pessoas colocam esta questão e no outro dia uma entidade... E então quem é que vai pagar? Somos nós. Ou seja, se eu vir um animal acidentado na rua, eu não vou pensar quem é que vai pagar. E eu percebo que muitas pessoas coloquem logo essa questão porque às vezes não têm mesmo como. Mas é nosso dever prestar assistência. Ou seja, eu vou-me preocupar com essa questão a seguir. Peço ajuda à família, peço ajuda aos amigos, peço ajuda à Câmara e apresento-lhe a conta se for necessário. Mas eu tenho o dever de socorrer aquele animal naquele momento. Relativamente ainda a Aveiro, sobre a questão do canil municipal previsto para 2019. Não é um canil municipal, mas sim intermunicipal. Foi decidido entre da Cira, que engloba 11 municípios, que serão construídos 3 novos canis, em Aveiro, Ovar e Águeda. Incluindo depois também, em princípio, nessa rede de canis, o canil de Ilhavo, que é o único nesta zona que se encontra licenciado. De facto, nós achamos que 4 canis é muito pouco para 11 municípios. Esse era um pensamento, os canis intermunicipais era uma forma de pensar do antigamente, porque eram pensados para abate, portanto nem precisavam ser estruturas muito grandes, porque os animais por lei tinham direito a 8 dias de vida, entravam nos canis em massa, vindo de vários municípios, eram abatidos ao fim de 8 dias. Isso nesse momento já não vai ser possível. Também não queremos que seja um canil, em Aveiro está previsto um canil com capacidade para 500 cães, ou 500 animais, se incluirmos também gatos. É muito, é um canil demasiado grande, depois vai ficar longe das populações, há municípios que vão ficar sem canil, portanto vai dificultar as adoções, vai dificultar as esterilizações. Achamos que não é a melhor solução ter um mega canil em Aveiro, mas é isso que está pensado e pelos vistos a decisão está tomada. Muito bem, então é importante as pessoas perceberem que até independentemente da existência de um canil, se nos depararmos com um animal que precisa de ajuda, é dever de todos ajudar, não é? Fazer o que se pode. E é normal haver essa preocupação com contas veterinárias, nós sabemos como é. Eu penso que o que se pode dizer de melhor é levar o animal a uma clínica e depois de imediato fazer-se um apelo. Portanto, fazer uma publicação. Pode estar perdido. Exatamente, ele pode ter dono, não é? Pode estar perdido, ele pode ter dono. Em primeiro lugar, verificar se tem microchip, que é chip, gratuito. Exatamente. Numa clínica.
Fazer apelos, divulgá-lo por todo o lado. Desculpa, exatamente, não faz mal. É isso, é fazer uma publicação. Hoje as redes sociais permitem isso e de uma forma muito eficaz. Fazer uma publicação em que se explica o que aconteceu, em que se apela à ajuda de todos e com certeza se toda a gente ajudar um pouco, depois consegue-se fazer face às despesas. E aí sim, depois há instituições que ajudam a partilhar e etc. Mas realmente o essencial é alguém fazer alguma coisa, porque se toda a gente passa pelo animal e ninguém faz nada. Nós tivemos um caso assim no abrigo, na altura dos incêndios, mais ou menos, foi logo depois dos incêndios, em que recolhemos um animal que nós não sabemos ao certo o que se passou, mas pela maneira como se encontrou o animal e com o diagnóstico depois, percebeu-se que deve ter sido atropelado e ficou, portanto, em sofrimento à beira da estrada, já estava há 2 dias, e as pessoas publicavam, mas ninguém fazia nada, portanto o animal ficava lá. Alguém nos pediu ajuda e o abrigo, obviamente, prestou a ajuda que pôde. Foram exames bastante dispendiosos, um TAC, nomeadamente, que teve de ser feito no Porto, era o local mais perto onde se faz a animais, e uma operação também muito dispendiosa, mas fez-se um apelo e toda a gente contribuiu muito. Muito obrigada a toda a gente que ajudou e que fez donativos para a ajuda do Rafa, porque realmente, apesar até da despesa, nada ficou por fazer. E às vezes não é assim tanta. Neste caso foi, porque era um caso um bocadinho grave, mas nem sempre é assim. Por vezes basta levá-lo a uma clínica e prestar aquele auxílio imediato e ver se o animal está bem. Não se deve deixar de fazer, não é? Depois com um apelo tudo se consegue. Sim, porque muitas vezes, e essa situação que tu referiste, e acontece muitas vezes, o animal é atropelado, por exemplo, e fica na berma da estrada a sofrer dias consecutivos. Mas eu posso dar um exemplo agora, acabou de nos acontecer, passarmos por uma superfície comercial, portanto é um exemplo que tem a ver com pessoas e não com animais. Passámos numa superfície comercial e estava um senhor praticamente deitado, tombado, não é deitado, tombado no sofá com um braço caído. E passaram imensas pessoas, até que nós e um casal que ia à nossa frente parou a olhar para o senhor. Este senhor pode estar a dormir, passaram pessoas que se riam, este senhor pode estar a dormir, mas este senhor pode ter tido um AVC, pode ter tido um ataque cardíaco, portanto alguém tem que ir ver se o senhor está bem. E depois acabámos por intervir e a funcionária foi lá. Mas isto para te dizer, era uma pessoa. Se as pessoas não param para ajudar outras pessoas, menos ainda param para ajudar os animais. É a realidade. E é uma realidade mesmo. Não, a maioria não para. A maioria simplesmente continua a passar, estava ali um animal e nem repara na maioria das vezes. Nós que já estamos, e é o teu caso também, habituados a fazer isto, parece que os teus olhos vão logo lá bater. E tens que parar, tens que ir ver se está. Eu muitas vezes vejo um animal que efetivamente me parece morto na estrada, mas eu paro para ir confirmar. Eu também. Porque eu nem quero pensar muito que possa estar vivo, é verdade, e não ter feito. Passar por cima, é verdade. E que eu não o ajudei. É isso. Pois, porque nestes casos começa logo pela pessoa que o atropelou, não é? Que atropelou e não prestou auxílio. Eu peço desculpa fazer aqui uma interrupção no programa, mas tenho uma mensagem urgente aqui da parte da rádio para vos dar. É que há aqui um problema com a conta de Facebook da rádio, nós não sabemos bem o que é que se passou, mas pedem para anunciar o seguinte: se receberem um vídeo com a vossa foto mandada pelo Facebook do Jorge Jesus ou da Rádio Mira, não abram porque é vírus. Nós pedimos muita desculpa pela situação, mas não abram, ignorem, é vírus, ok? Muito obrigada e pedimos desculpa, não sabemos o que é que poderá ter causado esta situação. Vamos continuar. Gostaria de pedir às pessoas mais uma vez que estão a assistir, toda a gente que tem aderido ao programa, que eu estou aqui a ser notificada, não sei se estão a partilhar ou não, mas agradecíamos que partilhassem para que mais gente possa assistir, receber esta mensagem que é muito importante e participarem também. Portanto, partilhem este link, por favor, no vosso perfil. Marta, vamos avançar. Há aqui uma questão que é muito pertinente nos dias de hoje, porque há uns tempos atrás saiu a lei dos maus tratos a animais, que hoje em dia é crime, portanto apela-se muito à denúncia, deve-se denunciar, mas isto ainda é um conceito um bocadinho, por vezes, confuso para as pessoas e não é tão óbvio como se possa pensar, porque o termo maus tratos é uma coisa muito abrangente e se calhar mais abrangente do que as pessoas possam imaginar à partida. Em primeiro lugar, gostaria de te perguntar, sendo que relacionado com este tópico há uma série de questões que nós vamos abordar. Em primeiro lugar, o que é que se considera crime em Portugal, relacionado com animais?
A lei é de 2014, é a lei 69 de 2014 e vem criminalizar o abandono e os maus-tratos. Depois, o que se considera maus-tratos, que está na lei, como todas as leis são sujeitas à interpretação e depois à aplicação prática, vamos falar sobre isso, mas a lei criminaliza de facto o abandono e os maus-tratos de animais de companhia. Portanto, a lei só fala em animais de companhia, que depois é outra questão que também podemos falar. Avançando, animal de companhia, nos termos da lei, é qualquer animal detido ou destinado a ser detido por seres humanos, designadamente no seu lar, para seu entretenimento ou companhia. E a lei diz mesmo claramente que não se aplica à utilização de animais para fins de exploração agrícola, pecuária ou agroindustrial, nem para fins de espetáculos comerciais ou outros fins legalmente previstos. O PAN tentou seriamente que isto não acontecesse, esta exceção na lei, não foi possível fazê-la aprovar de outra forma, portanto a lei não se aplica a animais que não sejam de companhia, por exemplo cavalos, faz exceção às touradas, que sabemos que o animal é maltratado, faz exceção à caça, por exemplo caça com matilha, aos circos, etc. Os circos também estará a preparar legislação, mas também será outro assunto para outra altura. A lei prevê coimas e penas de prisão, coisa que eu penso que muitas pessoas ainda não têm conhecimento disto. E estabelece, e aqui sim, o que é que são maus-tratos. Quem infligir dor, sofrimento ou outros maus-tratos, aqui torna-se abrangente a interpretação, poderá incorrer numa pena de prisão até 1 ano ou multa até 120 dias. Podemos aqui incluir nesta dor, sofrimento ou outros maus-tratos, por exemplo, o animal que está acorrentado com meio metro de trela, não tem acesso à água, não tem acesso a comida, não tem abrigo, portanto está em cima das próprias fezes, como acontece muitas vezes, como tu sabes. Se destes atos fala-se em infligir dor, sofrimento ou outros maus-tratos, resultar a morte do animal, a privação de órgãos ou membros do mesmo, essa pessoa poderá incorrer numa pena de prisão até 2 anos ou multa até 240 dias. Relativamente ao abandono, considera-se abandono quem, tendo o dever de guardar, vigiar, assistir, prestar assistência a um animal de companhia que era seu, o abandonar, pôr em perigo a sua subsistência, a sua saúde, e será ou poderá ser punido com uma pena de prisão até 6 meses e com multa até 160 dias. A lei apresenta algumas lacunas, desde logo. Sabemos que as leis são assim e sujeitas à interpretação também. Os tribunais, porque a lei fala em animais de companhia, os tribunais têm interpretado de forma bastante estrita e, portanto, já não consideram um animal errante como integrado nesta lei que criminaliza o abandono e maus-tratos. Ou seja, um animal que esteja abandonado na rua, se alguém lhe fizer mal, já não será considerado crime. Coisa que também já tentámos modificar, inclusivamente porque existe em Portugal zoofilia, tentámos que também fosse incluído na lei e não foi possível. Outra lacuna que tem acontecido em tribunal e que não parece fazer sentido nenhum é que, quando se fala na morte do animal, aqui na lei, diz-se que se de aqueles atos de infligir dor, sofrimento ou maus-tratos, daí a devir a morte do animal, incorre em pena de prisão até 2 anos ou multa de 240 dias. Mas já aconteceram situações em que um dono do animal ou detentor lhe deu um tiro e o matou de imediato e já não foi crime. Porque primeiro não o fez sofrer. Isto não faz sentido. Portanto, infligir a morte é uma forma extremada de maus-tratos, não é? Não faz sentido isto, portanto a lei tem que ser atualizada, tem que ser revista. Já tentámos, o Parlamento não deixou. Inclusivamente tentou-se que as penas fossem superiores ao que está previsto, não foi possível. Tentou-se que incluísse outros animais, também não foi possível. Achamos que a lei foi um pouco ambiciosa, foi o possível. Efetivamente já é possível trabalhar alguma coisa. Achamos é que
também é preciso haver vontade e é preciso haver coragem nos tribunais para fazer aplicar. E muitas vezes as pessoas entram em contato connosco precisamente por causa disto, ou seja, eu vou fazer queixa para quê? Faça. Não aconteceu ainda prisão efetiva, mas já tem acontecido multas. A pena mais pesada, chamemos-lhe assim, foi pelo Tribunal Salvo Erro de Setúbal, agora na semana passada, do indivíduo criador da zona de Palmela, em que os animais estavam num estado mesmo muito, muito mau. Faleceram alguns animais mesmo depois das autoridades lá terem estado e resgatado. E a pena foi de 4 anos e 6 meses de prisão, mas pronto, foi suspensa. Queremos ver chegar o dia em que efetivamente alguém vai preso por maltratar um animal. Não sabemos se isso está longe, mas ainda não houve coragem de o fazer. Noutro país, uma situação como esta que nós estamos a falar, a pessoa sem dúvida passaria alguns meses na prisão e isso poderia trazer alguma aprendizagem, não é? Porque já falámos no programa passado, países como a Holanda, que foi o primeiro país a declarar sem animais abandonados, realmente teve que tomar medidas mais sérias em termos de coimas. Às vezes é preciso fazer a pessoa perceber que aquele comportamento está errado. E às vezes só quando nos dói é que nós percebemos. E aqui penso que é um dos casos. Algo novo que esta lei trouxe também e de muito positivo foi as associações zoófilas poderem-se constituir assistentes nos processos em tribunal e em que não pagam as custas nem as taxas de justiça. É muito positivo porque por vezes uma pessoa quer fazer queixa e não tem meios para o fazer monetariamente. E sendo uma associação zoófila a fazê-lo, já não tem essas custas pela frente. Depois, queria acrescentar a esta lei uma lei do ano passado, a Lei 8 de 2017, que vem estabelecer o estatuto jurídico dos animais e que vem inclusivamente alterar o Código Civil. Curiosamente, esta lei não fala só em animais de companhia. Talvez subentenda, mas não está lá escrito. E a lei vem dizer que os animais deixam de ser considerados coisas e passam a ser reconhecidos como seres vivos dotados de sensibilidade e passam a ser objeto de proteção jurídica. Curiosamente, também esta lei poderia ter sido diferente, poderia ter considerado os animais como seres sencientes e considerou apenas como seres sensíveis. De facto, e poderemos falar nisso mais tarde também, já há vários, inclusive há uma declaração de vários neurocientistas a afirmar, sem sombra de dúvida, que os animais são seres sencientes, sentem dor, têm consciência de si próprios, têm consciência dos outros e têm consciência daquilo que lhes está a acontecer. E não estamos a falar só de cães e gatos, estamos a falar dos animais, inclusivamente agropecuários, estamos a falar de um porco, de uma vaca, de uma galinha, etc. Esta lei que vem também estabelecer o estatuto jurídico dos animais, tu interrompe-me quando achares que deves interromper. Não tenho qualquer motivo para interromper. Estás à vontade. Uma novidade também é atribuir-se o direito de indemnização ao proprietário de um animal que tenha sido lesionado por terceiros. E também o direito de indemnização, também é uma novidade, à pessoa que o possa ter encontrado e possa ter incorrido em despesas no seu tratamento. Portanto, encontraste um animal na rua que pensaste ser abandonado, estava ferido, levaste-o ao veterinário, mas ele afinal pelo chip tem um detentor e o detentor poderás pedir-lhe a indemnização pelos gastos que houve na clínica. Também vem atribuir-se um direito de indemnização se daí decorrer para a morte do animal, a privação de um órgão ou membro, etc. Vem afirmar também, mais uma vez, existem outras leis já a dizê-lo, mas que o proprietário deve assegurar o bem-estar do animal e respeitar as características de cada espécie. Não estamos a falar aqui só de animais de companhia, porque a lei fala em animais em geral. Estamos a falar nas características de cada espécie.
deve assegurar o acesso à água, alimentação e as necessidades de cada espécie em questão, assegurar também os cuidados médico-veterinários sempre que necessário, a vacinação e tudo mais previsto na lei. O direito à propriedade do animal não confere a ninguém o direito de infligir dor, sofrimento ou maus tratos e abandono. Em caso, também é uma novidade, em caso de separação de um casal, devem definir quem fica com a guarda do animal, como se faz com as crianças. Também é uma novidade para evitar mais abandonos. E também é novidade, quem encontrar um animal pode retê-lo, por exemplo, e no caso como estando numa associação, um grupo de ajuda, outra pessoa qualquer, encontra um animal, tem que levar ao veterinário, está ferido, está doente, ou por algum motivo considera que ele era maltratado pelo seu detentor. Tem o direito de recusar entregá-lo se achar que ele era maltratado. Portanto, temos aqui já algumas novidades muito positivas. Se as penas depois são aplicadas na prática, as denúncias têm aumentado muito. Em 2016 foram feitas mais de 5 mil denúncias às autoridades, o que significa que as pessoas estão mais sensíveis para esta questão, estão mais atentas. Quando se faz, e voltando novamente àquela questão, vale a pena fazer uma queixa, depois não vai resultar em nada? As pessoas dizem isso também quando uma casa é assaltada. Na minha opinião, deve-se apresentar sempre queixa, exceto alguma situação em que se acha que o animal vai ficar em perigo. E às vezes existem estas exceções, preferia não falar nelas aqui, mas às vezes acontece. Se me permites a interrupção agora, sim. A intervenção. Realmente isso é muito pertinente, porque há sempre aquela questão, eu vou fazer denúncia, o animal vai ser retirado e depois o que é que lhe vai acontecer? Por exemplo, corrige-me se eu estiver errada, se ainda for ao dia de hoje, em que a lei que vai entrar em vigor em setembro, que proíbe o abate por motivos de sobrelotação nos canis municipais, se neste momento eu fizer uma queixa, se eu apresentar a queixa contra alguém que eu sei que tem um animal e que está a ser vítima de maus tratos, e se resultar numa intervenção, neste caso, por exemplo, da GNR, que retira o animal à pessoa, e depois o que é que lhe vai acontecer? Ele vai para um canil municipal, não é? Supostamente é isto que vai acontecer. E depois não sei se ele não vai ser abatido. Em primeiro lugar, fazemos queixa às autoridades. As autoridades têm que ir verificar. Neste momento, dependendo da zona da operação, poderá ser a GNR, o CEP, não poderá ser a PSP. Vão verificar. Às vezes também é verdade, e as autoridades têm dito, às vezes recebem denúncias que às vezes são de má vizinhança e não porque de facto vão encontrar um animal ou quaisquer animais em más condições ou a ser vítimas de maus tratos. A maioria dos autos de contraordenação ainda vão sendo porque há falta de vacinação, porque há falta de chip, porque há falta de registro nas juntas de freguesia. Mas quando as autoridades verificam uma situação de maus tratos, para retirar o animal tem que se fazer acompanhar por um veterinário municipal. Se formos ver novamente o caso de Aveiro, ele não está presente. Aconteceu uma situação recente em Aveiro com um cãozinho que estava num terreno, doente. O suposto dono ia lá diariamente deitar-lhe comida, ele tinha onde se abrigar, mas o animal estava numa solidão tal, cheio de feridas, que estava sempre junto ao portão, portanto, para que as pessoas que passassem pudessem interagir com ele. Era assim de verão e de inverno, e o animal era conhecido há vários anos por muita gente que fizeram queixas e nada mudou. O que é que acontece? Foi apresentada mesmo a queixa-crime. A polícia solicitou à Câmara a presença do veterinário municipal, não houve resposta da parte da Câmara Municipal de Aveiro. A veterinária municipal de Ilha foi contatada, enviou e-mail à Câmara de Aveiro a oferecer-se para ir ao terreno com os agentes da autoridade, também ninguém lhe respondeu. Esta situação não iria ficar assim, garanto, mas o animal desapareceu no entretanto. Mas se nós nunca apresentarmos queixa, se nunca fizermos nada, nada vai acontecer. Na questão que tu colocavas, se tu sabes que ainda é canil de abate, se prevês que o animal possa ser abatido,
sim, faz queixa às autoridades. Ele tem aqueles 8 dias para estar no canil, agora passaram a ser 15, mas tenta arranjar uma solução para que ele saia de lá. Ou seja, se as autoridades o retirarem obrigatoriamente, ele tem que entrar no canil. Se for lá a polícia, for lá a veterinária municipal. Tem que ficar aqueles X dias e tu tens, é aquilo que eu aconselho, de pedir-lhes que ele não seja batido porque o vais lá buscar. Portanto, tentar arranjar de todas as formas possíveis e imaginárias uma forma de o retirar de lá e arranjar-lhe um sítio onde ele possa ficar. Ou seja, mesmo que haja... nós estamos a abordar um bocadinho estas leis para que as pessoas percebam que há entidades que são responsáveis por estas questões que nós falámos, né? No ponto número 1 e agora no ponto número 2. Mas nós nunca podemos ficar completamente de parte destas situações porque, pelo menos ao dia de hoje, nós não sabemos depois o destino ao certo animal. Se for um canil onde até já nem se pratica o abate, pronto, dá-nos algum tempo... Já existem, exatamente, mas nós sabemos que ainda não é em todo lado. E depois há os municípios onde nem um canil municipal há, não é? Por onde ele possa ir, como por exemplo aqui em Mira, em Aveiro também, e é complicado, mas gostaria, até porque a Marta já o referiu, e isto são notícias que saíram há pouco tempo, houve imensas denúncias no ano passado, as pessoas não ficaram indiferentes, têm arregaçado as mangas, têm feito o que é preciso, porque mesmo que não se saiba o que é que vai dar depois, é preciso fazer alguma coisa, tomar uma atitude. Não sei se há pessoas que não o fazem por medo de represálias, sei lá. Enfim, com medo que saiba de onde é que veio a denúncia sim, e que aconteça algo. Muito. Pois, eu imagino que sim, mas gostaria de pedir às pessoas que o fizessem pelo bem dos nossos animais, porque as pessoas têm de começar a entender que se existe uma situação que é crime, está prevista na lei, tem punição, tem de haver denúncias para que possa acontecer alguma coisa e a mentalidade das pessoas começar a mudar um bocadinho. Quanto mais não seja pela punição, porque se há pessoas que eu até acredito que sejam capazes de mudar e olhar para os animais de uma forma diferente, outras não o farão. Nunca o farão, nós sabemos, não temos ilusões quanto a isso, mas já que as pessoas não conseguem fazê-lo pelo lado do amor ao animal, pelo menos que o façam para não serem punidas. Portanto, que saibam, até porque depois retira-se aquele animal e há pessoas que vão imediatamente adquirir outro, ou acolher outro, adotar outro, infelizmente. Pronto, isso não se pode realmente controlar, nós não estamos na cabeça das pessoas, mas nós sabemos que há pessoas que... É algo até que não se entende, se não gosta de um animal, se o maltrata, porque é que o tem? Mas estas coisas não se explicam, funciona como tu próprio disseste com as pessoas também. Há pessoas que não gostam de pessoas, mas nem por isso querem deixar de estar com elas e de lhe infligir maus tratos. E para que percebam também de tudo o que a Marta disse, e era a minha intenção ao abordar esta questão, que maus tratos não é só infligir dor num animal. É um conjunto muito grande de coisas, e se a pessoa se aperceber que aquele animal realmente está em más condições, acho que se começa logo por perceber visualmente, se o animal estiver preso, por exemplo, numa corrente ou num canil, e se percebe imediatamente que até a zona está bastante suja, degradada, que o animal não parece em boas condições, até só aparentemente, acho que isso é logo, dá logo para tirar muitas conclusões, não é? E depois é como tu disseste, há alguns que nem um abrigo têm, já vi, e falo muitas vezes com pessoas, como deves imaginar, pessoas que gostam de animais, e nós trocamos muito impressões sobre isto. Há animais que nem essas condições básicas, do mais básico, têm. Portanto, isto tem que ser denunciado e nós sabemos que muitas vezes nós vemos, temos acesso, mas há milhares e milhares de casos que nós não vemos, que estão lá no fundo do quintal e numa casa fechada em que nós não conseguimos ver, mas está lá o problema. É que eu posso entender que por vezes, e quando se acaba de adotar um animal, para prevenir que ele fuja para a estrada, se for um terreno que esteja tudo aberto, que se queira acorrentá-lo ali um dia ou dois, ou dentro de casa, compreendo isso perfeitamente, acorrentá-lo nem tanto, mas para prevenir que o animal possa passar por uma situação de atropelamento, etc., para o resguardar numa situação desse género, posso aceitar que o acorrentem alguns dias, para ele perceber que foi adotado, que ele está ali, se bem que eu acho que não é assim que se faz o animal perceber isso. Mas, por vezes, existem mesmo situações de limite e difíceis de resolver. Às vezes, mesmo em associações que têm
jaulas, mas depois têm outros animais à solta pelo terreno e às vezes têm animais que não se estão com outros e é preciso acorrentar ali para não se pegarem até se arranjar uma solução definitiva. Conseguimos perceber isso perfeitamente. Não consigo é compreender que uma pessoa tem um animal acorrentado toda a vida ao fundo de um quintal. Para quê? Como se fosse um alarme barato. Um cão acorrentado não consegue ser um alarme, porque um cão acorrentado não vai morder ninguém, se é essa a intenção. O ladrão passa pela casa, passa pelo animal e ainda se ri. Portanto, não serve. Hoje em dia os alarmes são muito em conta, portanto o animal sai mais dispendioso se a intenção é essa do que ter um alarme na casa. Sobre a situação ainda do abandono, se vir um animal a ser abandonado, o que é que pode fazer? Muitas vezes as situações das queixas é difícil avançarem porque às vezes não temos provas. Encontramos um animal abandonado, não sabemos quem foi. Ou alguém nos faz uma queixa e diz foi um carro branco, o indivíduo. Pá, temos que ter provas, sabemos que é assim. Mas também sei que na aflição de ver um animal a ser abandonado, raramente uma pessoa se lembra de tirar uma matrícula, porque entende-se que assim seja, ou tirar uma fotografia. Eu penso que hoje em dia com os telemóveis o que fica mais fácil é de imediato tirar uma foto. Tirar uma fotografia. Porque primeiro fica aquela indignação, não é? De estar a presenciar a pessoa nem quer muito bem acreditar, não é? Será que estou mesmo a abandonar? Será que eu estou a ver bem? Eu sugiro também, e contra mim falo porque se visse também a pessoa pensa logo é no animal, mas se vir garantidamente vou fotografar. Isto que fica aqui já registado, que eu vou-me lembrar. Eu prometo que me vou lembrar de fotografar um carro se vir. Eu sei que também já há quem o faça, felizmente. Isso consegue. E não desista de fazer queixa. Claro. Faça queixa às autoridades. Eu faço parte de um grupo de ajuda em Aveiro e nós neste momento estamos com uma situação um bocadinho complicada, porque lá está, só no terreno é que nós vemos acontecer coisas que nem nos passam pela cabeça que sejam possíveis. Nós encontramos um animal abandonado que tem chip. Ele foi-lhe colocado o chip no canil municipal de Ilhavo, ainda com o anterior veterinário, portanto já tem alguns anos. Estava registado no SICAF, acedemos aos dados, mas já está tudo desatualizado, portanto o detentor não atualiza os dados. A morada já não é aquela, o telemóvel já não é aquele. As autoridades foram à procura dele, não o encontraram, comunicaram-nos. Conseguimos, que não vou revelar como, saber a morada atual e fizemos nova queixa, redirecionámos para outras autoridades, porque naquela área já serão outras, reencaminhámos para que vão procurá-lo agora em Ilhavo. O que é que nós pretendemos desta pessoa? Para dar um exemplo prático depois do que acontece no dia-a-dia. Nós, na verdade, vamos apresentar a queixa dele, nós não temos provas de que ele abandonou, ninguém viu, isso é preciso em tribunal. Também não nos apercebemos que anda ninguém à procura deste cão. Nós, neste momento, mais importante para nós ainda, se uma queixa não avança para tribunal porque não há provas, mais importante porque não me interessa que ele diga que fugiu para o ir abandonar noutro sítio qualquer. Portanto, é mais importante para mim que o cão fique em segurança. Eu pretendo que ele assine um documento de cedência de propriedade para o podermos dar para adoção a outra pessoa. Porque o que é que acontece? Um animal que entra num canil municipal, ao fim de 15 dias, se o dono, se o detentor não o for buscar, fica apto para adoção. Portanto, são 15 dias. Já temos este animal há mais de um mês. Mas como não entrou em canil municipal, está numa clínica veterinária privada, só daqui a um ano, se ele não assinar este documento, é que o podemos dar para adoção. Porque não há canil municipal em Aveiro. Portanto, ainda mais este problema. Ou seja, só problemas. Só problemas. Só problemas. Só problemas. Pois, compreendo. Vou aproveitar que... Não sei se acreditas ou não, mas só faltam 10 minutos para as 10. É o normal. Ainda é não o normal. Vamos acabar tudo o que tínhamos pensado falar. Oh, Marta, eu peço desculpa, mas nós nunca vamos acabar o que temos para falar contigo aqui, nunca. Tínhamos muito. Pronto. Mas nós também começámos um bocadinho depois da hora e... Perdão, eu tenho aqui mensagens para ler. Peço desculpa porque o programa hoje está a demorar mais a atualizar e se não for eu a carregar aqui algumas vezes, as mensagens não surgem no ecrã. Hermínia Craveiro, que nos diz... peço desculpa, tenho algumas mais em baixo. Aldo Oliveira, que diz, boa noite, estou a ver. Muito boa noite, Aldo, obrigada por assistir mais uma vez. Temos alguns thumbs up, alguns fixe, da Cristiana Teixeira e Marília Miranda. Muito obrigada pela participação, por estarem a assistir. Temos também a Hermínia Craveiro, que diz, bem-aja, parabéns pela iniciativa deste programa, beijinhos. Muito obrigada, Hermínia, muito obrigada
pela mensagem, por estar a assistir e por gostar de animais. Temos também a Paula Mingatos. Boa noite, Paula. A Paula diz o seguinte: Marta, como vê a forma como Aveiro e outros municípios continuam a não querer resolver o problema dos animais errantes? Ou seja, eu vou aqui reformular porque ainda estava a tentar encontrar o sentido da frase. Marta, como vê a forma como Aveiro e outros municípios continuam a não querer resolver o problema dos animais errantes? Até quando veremos propostas de resolução ou melhoria da situação rejeitadas? Qual considera que será o limite da responsabilização dos municípios que se comportam desta forma? Um grande bem-aja, obrigada. Boa noite, Paula, muito obrigada pela mensagem. Eu vou-lhe dar a minha opinião pessoal, a minha resposta pessoal e não como em nome do PAN, para não implicar outras pessoas na resposta. Sinceramente, tem sido uma luta de muitos anos e muito antes de fazer parte do PAN sequer. Já com o anterior Presidente da Câmara de Aveiro, eu e um grupo de pessoas que gostam de animais em Aveiro, e somos muitos, nas Assembleias Municipais têm aparecido muitas pessoas, muito mais do que se possa imaginar. Já temos esta luta há muitos anos. Qual foi a diferença? É que até agora não havia uma lei que proibisse o abate, portanto Ribau Esteves chega à Câmara e manda os animais para abate em Ilhavo. E não podíamos protestar, mas a lei não estava a nosso favor. A partir de outubro está. Portanto, começámos a protestar e queremos ver alterações, e começou-se a nível nacional a mexer neste assunto, a mexer nesta área, e começam a surgir as leis. E, portanto, esta é a altura de mudança, e a Aveiro tem que mudar também, e estes presidentes de Câmara têm que perceber que têm que cumprir a lei. Se eu tenho que cumprir a lei, porque é que um Presidente de Câmara, porque é que o município não tem que cumprir a lei? Posso-lhe adiantar que o PAN, na semana passada, enviou um e-mail ao Presidente da Câmara de Aveiro a perguntar se vai candidatar a estes apoios para as esterilizações. Hoje mesmo, a Mobilização de Cidadãos por um Canil em Aveiro enviou também, endereçou um e-mail ao Presidente Ribau Esteves, comunicando-lhe no fim, e não quero responder pelo PAN nacional, mas também é algo que será questionado, mas comunicando-lhe no fim que, se não avançar com nada, ou seja, não é por não haver um canil municipal que significa que ele não possa estar a fazer esterilizações. Há municípios sem canis municipais que estão a avançar com as esterilizações. E, portanto, não venham dizer a seguir que a culpa foi de quem fez as leis, que a culpa é do PAN, a culpa é de quem não está a cumprir a lei há muitos anos. Quem está a cumprir a lei não está com estes problemas, porque há muito tempo que vem a esterilizar, há muito tempo que tem canil, tem onde albergar os cães, vai encaminhando para a adoção. Portanto, quando isto estiver tudo a funcionar, não temos os canis sobrelotados. E tem que haver uma sensibilização à população, que também está prevista na lei. Mas isto, continuando, depois eu perco-me nas respostas, porque vão-se encadeando os assuntos. A Mobilização de Cidadãos comunicou ao Presidente da Câmara que, se ele não fizer nada e não avançar, que pensamos mover uma ação em tribunal para obrigar a cumprir a lei. Também hoje, por coincidência no mesmo dia, fomos informados que a campanha de esterilização a nível nacional também endereçou ao Presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves, um e-mail também a falar sobre a questão das esterilizações. Porque este é um ponto-chave nesta lei. Para isto funcionar, deixar de haver abates, não haver animais na rua, as matilhas, não haver as colónias de gatos, como até agora, tem que estar a funcionar as esterilizações. Portanto, este é um ponto-chave. E quem não compreender isto, depois com certeza vai ter muitos animais na rua e os problemas que nós temos vindo a observar. Portanto, como é que eu encaro pessoalmente isto? Como uma grande luta que temos pela frente, mas não vamos desistir, isso é garantido. Ainda bem. Muito bem. Paula, muito obrigada pela participação. Espero que tenhas ficado esclarecida. Tenho aqui uma questão da Diana Silva. Peço desculpa. Eu já ia dizer o meu nome. Diana Silva. É minha amiga. Um grande beijinho, Diana, que participa, e nós já respondemos à pergunta dela. No caso de haver uma denúncia de maus tratos e as autoridades tiverem de retirar o cão, caso esse município não tenha canil municipal, está estipulado algum local para o cão ficar. Portanto, a obrigatoriedade, como nós dissemos, é haver um canil municipal. Tem que ser as autoridades a responder a essa pergunta. Exatamente. Nós temos todos um ponto de interrogação. O que é que vão fazer? Procuram outro município onde possam... Sim, é assim, possível. Daquilo Sim, que eu sei, possível. por exemplo, na prática, conversando com alguns guardas, é que nos municípios onde eles exercem, quando têm de ir retirar algum animal da rua,
independentemente de ser da rua, ser abandonado ou estar em casa de alguém, mas vão ter de recolhê-lo. Procuram uma associação local. O problema é que as associações locais, como se sabe, estão sempre lotadas. Aqui no abrigo eu posso dizer que nós acabamos por acolhê-los. Temos de ter uma vaga, o que não é fácil. Porque nós preocupamos é com o animal, não é? Não interessa de onde é que veio e em que circunstâncias foi, nós queremos é tratar dele. A obrigatoriedade existe, portanto há que pressionar. Aí está. É uma boa forma aqui de pegar e de pressionar os municípios a criar aquilo que é de lei, que é da obrigação deles, que é um canil municipal. Não se está para... a pedir nada de especial. Exatamente. Acho incrível que se esteja ainda a pedir que o município cumpra a lei e que seja necessário recorrer a um tribunal para isso. Exatamente, não deveria. Não. Deveria. Quem está nestes órgãos deveria dar o exemplo de cumprimento da lei aos seus municípios. Claro como que sim. É óbvio. Mais uma mensagem da Maria Regina Dutra, que diz: parabéns pela iniciativa deste lindo programa, bem-ajam, beijinhos. Muito obrigada, Maria Regina, pela participação, obrigada. O nosso programa só faz sentido realmente com as vossas participações, muito obrigada por estarem aí. Temos também o Joaquim Silva, que diz: boa noite, Rádio Mira. Muito boa noite, Joaquim, obrigado. E também diz: grande programa, parabéns. Muito obrigada da nossa parte, Joaquim, muito obrigada por ser também tão assíduo a assistir e por participar. E diz também: parabéns pelo programa, muito bom. Portanto, a reforçar. Tão bom muito saber obrigada. Que há pessoas do outro lado a querer ouvir. É ótimo. Realmente não teria qualquer sentido nós estarmos aqui a falar as duas se as pessoas não estivessem a assistir e se não soubéssemos que há quem pense como nós. Se preocupe. Exatamente. Marta, nós já chegamos, estamos muito perto das 10, mas não há problema, nós vamos estender o programa. Eu gostaria que tu falasses de outras questões que eu sei que tens muito sempre para falar, mesmo que eu não te tenha perguntado, eu sei que tu tens sempre muita coisa para dizer, que achas importante. Uma das coisas que eu gostaria de te perguntar é acerca da manifestação que houve na Garraiada de Coimbra, portanto a Garraiada da Universidade de Coimbra, que se realiza na Figueira da Foz e que foi no último fim de semana. Conta-nos, para que as pessoas possam saber como é que correu no geral. Tanto da tua parte como o teu feedback em relação ao evento, como é que correu? Bem, falar de Garraiadas e tauromaquia iam mais umas horas, não é? Portanto, claro. Tentando resumir, o que aconteceu na Universidade de Coimbra é um exemplo de como os jovens estão cada vez mais sensibilizados para estas questões dos maus-tratos animais, inclusivamente na questão da tauromaquia. Falámos aqui, assim, muito por alto no último programa. Nos dias de hoje, continuar com uma prática medieval como a tauromaquia, que na Europa existia, era generalizada e neste momento já só existe em Portugal, Espanha e sul de França. Estamos a falar na Europa. No resto da Europa terminou o século XVI, salvo erro, e Portugal estamos no século XXI, por isso eles falam de tradição, mas as tradições também evoluem, tal como a nossa mentalidade. E esta é uma tradição, há bocado falávamos sobre isto, não é se a tauromaquia vai terminar em Portugal, é quando. E o que aconteceu na Universidade de Coimbra, como aconteceu também na Universidade do Porto, penso que terá sido a primeira universidade a terminar com a garraiada. Eu sei que a Universidade do Minho tinha, mas iam fazer a garraiada à Viana do Castelo, que depois se declarou cidade, município sem touradas. A Universidade do Porto veio agora, a Universidade de Coimbra, fazer um referendo sobre a garraiada. E 70,71% dos estudantes que foram votar, votaram contra. Houve um grupo de estudantes que não concordou e que resolveram à revelia do que tinha sido votado nesse referendo na Universidade de Coimbra realizar a garraiada na Figueira da Foz. Acontece que a garraiada já não é feita dentro da festa académica, portanto lá arranjaram patrocínios e fizeram à revelia essa garraiada. O que acontece é que se em anos anteriores, estes são os números que me disseram, não fui eu que os inventei, iriam cerca de 5.000 alunos, este ano estiveram menos de 700 e os números não foram contabilizados por nós. De facto, eu fui à manifestação, estavam poucas pessoas. Entre forcados e os organizadores e mais alguns, eram muito poucos. Nós temos fotos de lá dentro e as bancadas vazias.
É muito triste que um grupo de teimosos mimados tenha levado isto em frente e tenha maltratado um animal sem necessidade nenhuma. Não faz sentido nenhum nos dias de hoje. Nunca fez, mas estamos a falar no século em que estamos, que não faz sentido nenhum nós estarmos a maltratar um animal para fins lúdicos, sem atender minimamente à questão do bem-estar animal. Estamos-lhe a provocar dor. Não falo só no stress que é para o animal, estou a falar na dor, nos maus tratos, nas lesões que são provocadas. Se formos falar nas touradas, então é muito mais do que qualquer pessoa possa imaginar. Dá para mais uma hora de conversa só explicar o que eles fazem ao animal antes, durante e depois de sair da arena, porque a maioria das pessoas pensa que os forcados têm muita coragem, não tem noção, a maioria das pessoas, que o animal já sofreu muito antes de entrar para lá, já nem está a ver bem, já foi muito magoado, e portanto já não está no seu auge de quando estava em liberdade. O animal está muito sofrido, está muito magoado e com muito menos força, portanto aquela coragem toda se me permites, eu considero que é ao contrário, é uma covardia, é mesmo muito grande provocar este sofrimento a um animal que não se pode defender, porque ele não se pode defender, ele já tem os cornos cerrados, ele foi picado, já não está a ver porque lhe põem substâncias nos olhos. O animal que estava em liberdade no campo, porque eles dizem, e poderá ser verdade, até aquela altura o animal foi muito bem tratado, teve em liberdade. O animal que está a viver de forma, chamemos-lhe selvagem, a seguir é posto durante muitas horas dentro de um curro fechado, a ser picado com lanças, colocam-lhe substâncias nos olhos, ele deixa de ver, tem fome, tem medo. Por algum motivo a arena é redonda, porque ele não pode ir aos cantos esconder-se, ele não tem por onde fugir. E quando um touro tenta trepar por lá acima, ele não está a tentar atacar ninguém, ele está a tentar fugir. E muito pouco se fala dos cavalos. Os cavalos também estão dopados, na maioria das vezes, porque os cavalos não são dois animais que vão lutar naturalmente entre si. E acontece muitas vezes numa corrida, as imagens existem, o cavalo ficar com os intestinos de fora porque sofrem muitas lesões, outros colapsam mesmo. Portanto não há respeito nem por um nem por outro, não é? Porque enfim, respeito pelos animais, enfim, porque isto é terrível realmente se formos por aqui fora. Causa indisposição. Voltando às garreadas, ontem li a notícia que o Instituto Politécnico de Tomar decidiu que não vai haver mais garreada. E a Universidade de Évora está nos próximos dias, entre hoje e amanhã, a decidir se vai haver referendo também. Eu penso que isto são bons indícios são ótimas notícias. São ótimas notícias para o futuro relativamente a esta questão. É verdade que ainda muitos animais vão sofrer. Mas estamos bem encaminhados, eu considero. Estamos bem encaminhados. Sim, mesmo que seja em pequenos passos, porque ainda se está a considerar se há referendo, não é? Depois ainda tem de haver a votação que resulta desse referendo. Mas eu não acredito nos locais onde já está a ser feito e considerado esse referendo, já não acredito que um sim ganhe. Vamos ver. Eu penso que não. E penso que isto vai ser contagiante de umas instituições para as outras, começando nas garreadas. E que a seguir se passe às touradas. Porque aí falamos sobre isso. Podemos marcar um programa só para falar sobre isto. Com certeza. Sobre os subsídios, sobre os maus tratos, sobre tudo o que se passa por trás. Por trás, que ainda faz com que continue, não é? Que ainda torne possível. E depois uma mentalidade muito retrógrada, e isso verifica-se na própria Assembleia da República. Claro. O PAN já apresentou várias propostas nesta área, quer para a proibição das touradas, já nem se está a ir por aí porque é tudo chumbado, pelo fim do financiamento às touradas, pelo menos, porque sai do bolso de todos os portugueses. Exatamente. E a maioria não concorda não com concorda, isto. Já correto. É mesmo a minoria, não temos a menor dúvida. Também já se tentou uma proposta do PAN que também foi chumbada, que se proibisse as crianças de participar. A lei estabelece até uma determinada idade, mas depois permite que as crianças participem em escolas de toureio e aprendam a torear e a matar. Isto não faz sentido nenhum. Inclusivamente o Comitê de Defesa das Crianças da ONU já emitiu um comunicado a Portugal, salvo erro, em 2014,
a solicitar a Portugal que passe a proibir as crianças de participar e assistir neste tipo de espetáculos sangrentos. Portugal não só não o fez, como permite que as crianças estejam nas escolas de toureio a participar e a desensibilizá-las para este tipo de maus-tratos, o que é gravíssimo. Pois, porque se depois há uma luta de quem defende os animais, de fazer uma sensibilização logo a partir de tenra idade, não é? Às crianças, porque é a idade mais importante. Depois isto temos vem, estas situações, não é? É muito complicado sentido. Quando há o contrário, não é? Usar logo uma criança desde nova para desensibilizar, é muito triste, eu considero. Ainda temos aqui mensagens. Ana Margarida Pereira, que nos manda um coração. Um grande beijinho, Margarida, um coraçãozinho para ti também. É a nossa voluntária lá no abrigo. Bem como a Vanessa Azanha. Beijinhos para as duas, muito bons os temas que estão a abordar. Muito obrigada, Vanessa, esperamos estar a esclarecer toda a gente, a mim e a toda a gente que esteja a assistir, e que se fique uma mensagem acima de tudo positiva, porque se ainda muito há para fazer e chegámos aqui à conclusão que há muita coisa que não é cumprida, que não é efetiva, há depois então essas situações das denúncias que depois não sabe muito bem o que é que vai acontecer a seguir. Se há assim uma incerteza ainda grande e muita coisa para fazer, eu considero que devemos estar otimistas, apesar de tudo. Porque há muita coisa que já surge, já há essas leis, logo para começar, que já existem. Há a pressão e a luta de partidos como o PAN, a quem eu desde já agradeço em nome de todos os animais e de todas as pessoas que gostam deles, que eu tenho a certeza que mais dia menos dia vai tudo acabar por ser levado a bom porto, todas essas lutas, por mais que demorem, porque as pessoas vão ter de ser obrigadas a cumprir a lei. E também há estas notícias depois que envolvem então garreadas e touradas, em que também já se começa a conseguir muita coisa. Diz, Marta, diz. Eu ia dizer que sim, que as pessoas, como falávamos há pouco, devem apresentar queixa. Podem e devem fazê-lo. Mesmo que por vezes não haja grande esperança, porque não têm muitas provas, mas deixem as autoridades averiguar. Façam-no. Perder-se não se perde nada, com certeza. Não se perde nada. Aliás, o que é que dá indicação ao legislador de que este assunto é importante? O que é que permitiu que estas leis fossem aprovadas na Assembleia da República? As manifestações das pessoas. Portanto, as pessoas manifestam-se cada vez mais a favor dos direitos dos animais. É um assunto que algumas pessoas até dizem que está na moda. Eu não considero que seja por isso. Eu considero porque as pessoas evoluíram emocionalmente e, portanto, estão mais despertas para este tipo de assunto. E depois é uma bola de neve. Quanto mais nos manifestarmos, quanto mais o legislador perceber que este assunto é importante para as populações, mais avanços vamos ter. Portanto, não deixem de se manifestar, não deixem de fazer queixa. Relativamente à queixa, ainda que há bocado falávamos, sim, muitas vezes as pessoas não apresentam queixa porque têm medo. Têm medo da vizinhança. Já me pediram, por exemplo, nesse grupo de ajuda animal para o fazer. Depois ligaram-me aflitos porque queriam que eu retirasse a queixa porque o vizinho anda com armas, mas depois a queixa já está feita, não é possível tirar. E as queixas podem ser anónimas, nós não temos que nos identificar. As queixas podem ser anónimas. Nós podemos, inclusivamente, enviar e-mail, pode ser por telefone. Eu posso depois colocar aqui no texto, nos comentários a este vídeo, os contatos para se fazer as denúncias das queixas, quer da GNR, do CEPNA, quer da PSP, telefone e e-mail. Não deixem de fazer. Podem pedir que a queixa seja anónima, o vosso nome não será revelado. E depois pedem o registro da queixa para saber, no final, qual foi o resultado. As entidades foram lá, o que é que conseguiram apurar. Havendo o mesmo crime, depois a queixa segue para o Ministério Público. Se acharem que as autoridades não fizeram o suficiente, voltem a falar. Se acharam que ainda assim não foi suficiente, falem com uma associação e se houver matéria para isso, apresentem queixa no Ministério Público. Mas não deixem de o fazer. Não deixem de se incomodar com as pessoas e com os animais. Eu apelo ao mesmo, sem dúvida, principalmente pelo que disseste, porque é a melhor forma de provar às pessoas que estas leis são necessárias, não são para pessoas, são para animais, mas são necessárias, porque há quem acha ainda que não, porque depois tem expressão. Há denúncias, há um número muito grande, ou seja, as pessoas pegam nessa lei, sabem que ela existe e fazem-se valer dela e agem. Portanto, depois não dá argumentos a ninguém para dizer que criaram-se estas leis e para nada, não é? As pessoas não querem muito saber, não se importam.
é importante contrariar tudo isto para que essas leis possam ser revistas, para que haja argumentos para que aceitem rever essas leis e criar outras, não é? E cada vez mais. Sim. É a melhor maneira, eu penso que quem governa perceber que a população se importa e que age, que faz alguma coisa. Nós às vezes pecamos muito só por falar e em conversas de café sobre este e muitos outros assuntos, até muito importantes, em que devíamos preocupar-nos mais e fazer mais pressão para que as coisas fossem cumpridas ou mudassem quando precisam de mudar. E neste assunto particularmente em que há muito descrédito ainda, eu acho, apesar de haver já muita gente a gostar e a importar-se e a preocupar-se com os animais e a lutar por eles, há também ainda muito descrédito da parte de quem ainda acha que são coisas, apesar de já perante a lei não o serem e não são na prática. Portanto, por favor, manifestem-se e façam alguma coisa se se depararem com alguma situação em que acham que devem fazê-lo. Como a Marta disse, a denúncia pode ser anónima, portanto não há por que não o fazer. Ok? É só informarem-se junto de quem o devem fazer, quem o podem fazer. Marta, antes de terminarmos o programa, eu coloquei-te uma questão que eu achei pertinente. Gostaria de saber se queres acrescentar mais alguma coisa, se queres deixar alguma mensagem final, dizer alguma coisa da tua vontade que não esteja incluída nos pontos que eu te falei. Eu sei que terias sempre muito para falar. Sim, dos assuntos que tínhamos pensado, não temos tempo sequer de ir por aí. Eu quero apelar à sensibilidade das pessoas. Falámos de abandono, falemos de adoção. Pensem muito bem antes de adotar um animal. Não é um peluche, vai exigir comida, vai exigir alimento, vai exigir água, vai exigir possíveis cuidados veterinários. Por vezes é jovem, é muito saudável, tem que levar as suas vacinas anuais, o chip é só uma vez, portanto é um custo que se tem apenas uma vez na adoção, tem o registro na junta de freguesia e depois tem todos os cuidados que forem necessários como uma pessoa, ou seja, deveria ter, porque adoece como uma pessoa, tem os órgãos, porque às vezes parece muito básico estar a dizer isto, mas então o cão também tem problemas de coração. Pois tem, ele tem um coração também pois tal é um como ser nós. Vivo, em princípio. É igual. E sabemos que às vezes os custos nas clínicas veterinárias às vezes são elevados. Portanto, ponderem, por favor. No caso de não poderem, de adotarem, terem ponderado, às vezes a vida muda, há situações complicadas, pessoas a migrarem, eu não vou discutir se eu não o faria, mas às vezes realmente recebemos às vezes situações que a vida das pessoas se complica. Não podem levar um animal, por favor, não o abandonem. Falem com familiares, falem com amigos, arranjem forma. Quem gosta do seu animal, portanto, eu nem sequer é uma coisa que se coloque na minha cabeça. Pessoalmente já ponderei emigrar e não fiz por causa dos meus animais. Portanto, mas pronto, compreendo que há quem o faça. Não compreendo, é que o deixo na rua. Isso, ou abandonado na casa que ficou vazia, que também acontece. E que tem acontecido muito. Acontece. Incompreensível. Portanto, encontrem uma forma, ponderem isso, trabalhem esse assunto, tudo menos abandonar o animal sozinho, deixá-lo ficar em casa, como referiste. Não fiquem indiferentes a esta questão, não fiquem indiferentes aos maus tratos. Há 20 anos atrás, entre marido e mulher, não se metia a colher. Hoje em dia já não acontece. Aqui, na questão animal, eu penso que irá acontecer o mesmo. Ainda há quem não esteja para se meter no assunto porque não tem nada a ver comigo, como acontecia nessas situações. Já há quem esteja a despertar para este assunto e acho inconcebível, é crime e temos que apresentar uma queixa. É como com as pessoas. E, portanto, ponderem bem, ponderem as adoções, jamais abandonem e não permitam que os outros o façam de forma impune se conseguirem. É curioso teres falado nesse caso dos casais. Eu penso que a grande diferença ainda é que muitas pessoas não apresentavam e não apresentam queixa porque não querem fazê-lo. Não interessam os motivos e as razões pelas quais não querem apresentar, mas podem fazê-lo se quiserem, porque nós temos boca para o fazer. E os animais não têm como se defender. Daí que para mim seja uma cobardia extrema. O animal não tem como falar, como se queixar e como se defender. Pode dar alguns sinais e as pessoas perceberem ou não, ou ninguém perceber. Porque há quem o faça de forma a que ninguém perceba. Infelizmente, e aí não conseguimos fazer nada. Mas se por acaso notaram que o animal
está a pedir ajuda mesmo sem falar, por favor, sejam a voz deles, nesse e noutros casos em que se possa, nestes casos todos que falámos, do abandono, se encontrarem um animal abandonado ou acidentado, ele não pode fazer nada por ele, eles dependem de nós, daí que seja tão importante haver quem lute por eles, e é uma causa de todos, não se pode simplesmente recorrer depois sempre às mesmas pessoas, a particulares principalmente, é uma responsabilidade de todos. Pode sim agir e depois pedir ajuda no sentido de toda a gente ajudar e contribuir de alguma forma, mas a pessoa arregaçar as mangas, a pessoa que se deparou com a situação, arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. E depois sim, pedir ajuda a toda a gente, com certeza haverá sempre quem vai querer ajudar, tenho a certeza. Marta, muito obrigada por teres vindo mais uma vez. Obrigada pela luta constante, que eu sei que no teu município é muito grande. Obrigada por essa luta que depois acaba por ser geral. Tem a ver com o teu município, mas é uma luta de todos. Em cada município com certeza haverá as suas e depois isto acaba por ser uma luta geral do país todo. Muito obrigada por fazeres a tua parte. Obrigada ao PAN. É um agradecimento em nome da população geral. Obrigada por existirem, por fazerem a diferença, por não baixarem os braços, por questionarem tudo o que tem de ser questionado e por tentarem trazer à existência tudo o que não existe, de forma a ajudar quem não tem voz para o fazer. Muito obrigada por teres deslocado mais uma vez aqui à Rádio Mira para estar connosco. Eu quero agradecer também, antes de agradecer à Rádio e à Diana, quero agradecer a todas as pessoas neste país que permitem que os animais não fiquem todos na rua a morrer sem alimento, a morrer sem qualquer assistência, porque são muitas as pessoas que ajudam animais de rua neste país, muito mais do que se possa imaginar. Só quem está ligada a esta ajuda animal e se liga ao Facebook e faz apelos, percebe a rede de pessoas no país inteiro que faz isto todos os dias, muitas pessoas com sacrifícios pessoais brutais a nível monetário, que não têm férias, que o único tempo que lhes sobra é para cuidar dos animais. Estou a falar de pessoas individuais, estou a falar das pessoas que trabalham em grupo e se associam, das associações e grupos de ajuda animal. O meu sincero obrigado a todos, porque só é possível a situação não ser pior porque elas existem também. E quero agradecer à Rádio Mira pelo convite e à Diana Bastos também por este programa fantástico que dá a oportunidade de se discutir estas temáticas que cada vez mais estão na ordem do dia e ainda há muito desconhecimento sobre as leis e não só. Muito obrigado pelo programa, Diana, e continua. Da nossa parte, muito obrigada. Ele só é possível graças às pessoas que gostam de animais e que assistem sempre. Muito obrigada. E que participam e que divulgam, e nós começamos a chegar a mais pessoas, é desta forma, e graças a convidados fantásticos como tu. Muito obrigada por estar sempre disponível para vir aqui ao programa. Já sabes que fica um novo convite, porque nós nunca vamos ter falta de assunto, não é? E vamos ter sempre atualizações a certas questões que falamos aqui. Com certeza que quando voltares já haverá desenvolvimentos. Esperemos que sim. Muito obrigada, Marta, mais uma vez. Também. Vocês aí em casa, muito obrigada por terem assistido a mais um programa. Para a semana, excepcionalmente, não teremos programa porque a Rádio Mira vai de Arma e Cunha para a Praia de Mira, para o IMM, um evento que vai decorrer aqui na Praia de Mira. Portanto, excepcionalmente, não teremos conversas na próxima quarta-feira. Muito obrigada por terem estado desse lado e assistido a este programa. Muito obrigada a todos os que assistiram, partilharam e participaram. Esperamos que tenha sido útil, que tenha esclarecido muitas dúvidas e questões e que a mensagem tenha passado. Portanto, que o nosso apelo a que façam denúncia se tiverem de o fazer, que tenha sido eficaz. Muito obrigada a todos, obrigada por tudo. Até ao próximo programa. Boa noite. Continuem na companhia da Rádio Mira.